Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Nós estamos hoje por todo o mundo. Está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas escrituras de sua vida que havia sido dito dele desde os dias de João. Categoricamente de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nestes dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme, desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era, quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, e então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem.
Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E é por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Não não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno.